Então, bora lá? Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é: o homem precisa se estruturar, o homem precisa cuidar de si para depois, se caso for a necessidade dele, procurar uma companheira ou diversão. Hoje será o tema do vídeo de hoje. Cara, muita gente, muitos homens, eles deixam de focar no que importa de fato na vida deles para focarem em mulheres. E eu já fui um desses homens. E quando eu comecei a focar só em mulher, eu nunca conquistei absolutamente nada palpável, concreto na minha vida. Eu passei muito tempo à mercê de procurar mulheres, de balada, festas, shows, farras, querendo sempre aparecer, querendo sempre ser a novidade, querendo sempre ser aquele cara descolado, entendeu? Eu até conseguia algumas mulheres legal e tal, mas nenhuma delas me admirava no sentido de querer estar comigo. Por quê? Porque eu só tinha as coisas supérfluas. Eu tinha beleza, que eu era mais jovem, eu me cuidava, mas eu não tinha o cacau que importa. Eu não tinha, eu era um cara que tinha um carro, não é? Só que carro não é tudo. E as outras coisas, não é? Eu ostentava muito jovem, desde os meus 18 anos que eu tenho um carro. Tive um carro com 1 ano e meio de uso, meu primeiro carro que eu tive. Então eu sempre tive carro. Então eu ostentava, enquanto a galera da minha idade não tinha carro, eu ostentava com o meu carro. Até já falei aqui em alguns vídeos que eu fui um otário, um babaca de sair com os caras e tal. E os caras se aproveitavam porque eu tinha carro, eles não tinham, né? Pra sair com eles. Então eu fiz essas burradas que todo homem jovem hétero faz da vida, né? Então eu percebi que ali na minha vida, se eu continuasse fazendo isso, eu não ia chegar a galgar absolutamente nada. E as coisas que eu falo de galgar absolutamente nada é nada mesmo, não ter nada, não ter responsabilidade, não ter paz de espírito, não ter admiração dos familiares, respeito dos pais, porque, cara, eu vou dizer uma coisa a você, se você não tem a admiração nem o respeito dos seus pais, alguma coisa na sua vida tá errado. Na minha opinião, não é alguma coisa não, são muitas coisas que estão erradas. Porque se você na sua casa você não tem essa admiração, o respeito, imagine fora, né? Se teu pai e tua mãe não te respeita, imagine quem vai te respeitar, não é? E para eu entender isso, perceber isso, foi a troco de muita dificuldade, muita burrice da minha parte, sabe? Eu fiz muita burrada, bati com o carro bêbado, já fiz besteira, já coloquei amizades em primeiro lugar do que meus pais, enfim. Que hoje eu vejo que é coisas de moleque, coisa de moleque. E que a maioria dos homens, às vezes da minha idade, ainda estão focando errado. Estão pegando o suor deles, o trabalho, o sangue aqui, ó, trabalhado para focar nas farras, nas festas. Hoje é domingo, ontem foi sábado, não sei aí na sua cidade, se você farriou, curtiu, ou se você curtiu, eu curto uma vez só, Mauro. Eu não sei. Mas será que valeu a pena? E para show, beber, eu fico de ressaca, às vezes não fica com nenhuma mulher. E na verdade só vai assistir esse vídeo umas 6 horas da noite, porque tá de ressaca, tá dormindo nesse horário. Perdeu o domingo. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Fiz várias vezes isso da minha vida e eu digo a você, eu não ganhei absolutamente nada. Eu nunca ganhei absolutamente nada. Ganhei mulheres que ficam comigo e ficam com outros,
mulheres que eu não vejo futuro, que eu só fico, saio uma noite e tal, mas não tem nada para agregar na minha vida. Muito pelo contrário. Se eu colocar essas mulheres na minha vida, podem me dar problemas, sabe? Então, eu sempre, mais velho, né? Olhei que aquilo que eu estava fazendo, né? Mais jovem, era total burrada. Só que, infelizmente, às vezes, você tá tão aleatório fazendo essas coisas que você não percebe as burradas que você faz na sua vida. E não tem ninguém para te aconselhar. Queria eu que tivesse um Mauro no YouTube para me aconselhar. O Mauro de 10 anos atrás, com meus 26 anos. O Mauro de 15 anos atrás, entendeu? Para alguém poder me aconselhar e dizer que as coisas que eu estava fazendo estavam me levando para o fundo do poço. Porque eu acredito que se eu tivesse começado mais cedo minha trajetória de independência financeira, minha trajetória de fazer minhas coisas, de sair da empresa do meu pai, eu poderia estar num patamar melhor. Eu sou um cara que eu sou muito grato, sabe? Sou um cara muito grato a Deus por tudo que Deus me deu, por todas as minhas escolhas até agora feitas. Mas eu sei que eu poderia estar em patamares maiores se eu tivesse pensado, primeiramente, em cuidar de mim, em me aperfeiçoar, em ganhar grana, em ser minha melhor versão. Aí eu te pergunto, você está fazendo isso? Você realmente está correndo atrás de ser a sua melhor versão? Ou continua fazendo esses mesmos erros, fazendo essas mesmas tolices de sempre, correndo atrás de mulheres que às vezes não te dá valor, mulheres que não vai ter futuro? Às vezes você fica com uma, duas, três mulheres para mostrar ao seu amigo que você é pica e tal, aquela coisa de homem. Mas será que vale a pena mesmo? Eu vou ser sério para vocês. Teve uma época na minha vida, e foi no ano passado, eu saí, em um mês eu saí sexta, saí não, né? Elas vieram dormir na minha casa. Sexta, sábado e domingo. Foi praticamente um mês e meio. Os finais de semana, ela vinha para minha casa, as mulheres, eu dormia e quando eu me acordava quebrado, irmão. Improdutivo porque eu passei a madrugada toda afofando e tava meio que aleatório. E eu acho que isso não é, como é que eu posso falar? Isso não é ser foda, na minha opinião. Eu acho que o cara ser foda, pô, é muito além do que mulheres. Eu acho que o cara ser foda, ele é ser um cara que tem um nome limpo na praça, o cara que tenha crédito, tô falando de crédito de verdade, para poder financiar uma casa, para poder financiar um carro, caso precise, ou um investimento. Um cara que tem sua empresa, um cara que é respeitado pela sua mãe e pelo seu pai, um homem de verdade que tem um propósito de vida, sabe? Eu acho que isso é um cara foda. E isso vai fazer com que, caso você queira uma mulher de valor mais na frente, você, sabendo agir, vai saber escolher uma coisa boa pra você. Mas não esses caras que vivem de balada, de greia, de cachaça e tal. Já passei por tudo, cara. Tudo que vocês que são mais jovens que eu, estão passando. E eu falo vocês que são mais jovens que eu, hétero, né? Porque o que não é hétero, ele vive uma vida diferente da minha. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos aqui, eu só falo das minhas experiências, do que eu vivo e o que eu sei, como homem, que tenho 36 anos, sabe? Então, se você ficar focado em mulheres, irmão, você vai ter só as decepções e as mesmas coisas de sempre. Tem caras lá que falam comigo no meu Instagram que não conseguem, que uma mulher frustrou ele, que ele tá mal, chateado. Porra, aprenda a ser homem, cara. Aprenda a ser homem. Vocês não aprenderam a ser homem, não, é? É um bando de cara fracassado, cara, que não aprenderam a ser homem. Homem é muita coisa, cara. Homem é saber resolver os problemas internos. E quando eu falo
nesse aspecto de saber resolver os problemas internos. Eu não estou aqui dizendo que você não procurar um profissional hábil para lhe ajudar é coisa de menininha, não, pô. Tem que procurar, cara. Agora, se você vai lá no meu Instagram, eu já falei tudo que eu posso falar e aí tem mais de 300 e poucos vídeos para você assistir, maratonar meu canal. E você fica falando, perguntando as mesmas merdas, eu nem respondo. As mesmas tolices de sempre. Tem que se tratar, irmão. Tem que se tratar, tem que procurar a sua melhor versão. Como eu procurei a minha melhor versão. Eu me lembro, isso vai fazer em 2018. Eu estava com 28 anos de idade. Tem um cara que eu seguia, que eu me espelho muito nele. Hoje, mais não tanto, porque hoje ele é religioso, mas é Elias Mamã. Vocês lembram de Elias Mamã? Jogo do texto e tal que ele tinha. Ele era um cara que eu respeitava, porque ele sempre falava de leitura de livros, né? Ele dizia assim, no feed dele do Instagram, viciado em livros. Então foi um cara que naquela época eu admirava ele, porque ele é um cara presença. Ele era um cara que pegava várias mulheres, mas era um cara que não saía do foco, trabalhava, lia e tal, entendeu? Não bebia, passou muito tempo sem beber. Então ele tinha coisas para agregar. Hoje ele agrega muito mais, né? Hoje ele é evangélico e tal, casou. Ele hoje fala sobre você performar na sua missão de vida, no que você sabe, enfim. Então foi um cara que, de comportamento masculino, que eu mais escutei foi ele. Eu me lembro que eu mandei uma mensagem para ele. Ele passou dificuldade, falou da vida dele, o pai dele era judeu e tal. Ele teve dificuldade, o pai dele faleceu, ficou ele com a mãe, ele, a mãe e o irmão. E ele conta a história dele, que ele foi abrir, fez o curso de administração e não terminou, e foi abrir uma empresa com sócio de lâmpada. O sócio levou a grana, sujou o nome dele, mais de 30 mil na época. E ele deu a volta por cima, cresceu, a mãe dele não acreditava nele, enfim. É uma história muito legal de Elias Mamã. Uma pessoa que eu admiro muito. Em 2018 eu mandei uma mensagem para ele no Instagram dele, falando sobre a minha vida, e ele falou, cara, eu desejo a você sucesso e você vai sair dessa. E pronto. Mandou essa mensagem para mim e eu fui correndo atrás, fui melhorando, fazendo da forma que eu sabia fazer. E graças a Deus hoje, cara, eu sou um cara que, mentalmente falando, eu estou muito melhor do que 2018 e financeiramente também. Porque eu escutei um cara que tinha coisas para agregar na minha vida e eu corri atrás de melhorar. Mas se você ficar só falando, reclamando, aí tem gente que reclama, o Brasil é uma porcaria e não sei o quê. Se saia do Brasil e vá procurar sua melhora no outro país. Não é? Se você está com problema com mulheres, se trate. A gente tem que parar de falar mais e agir mais. Tem poder quem age. Não adianta. Você pode falar o que for. Se você não botar na sua vida um foco em querer mudar a sua realidade, irmão, você vai ser aquele cara chato que só vai reclamar. E não reclamem pra mim. Não reclamem pra mim. Eu odeio gente fraca. Gente fraca, mimimi. Não, a gente não tá mais no tempo disso. Cada vez mais os homens estão ficando mais fracos e a gente vê aí que querem tirar a masculinidade do homem. E o meu canal é para homens de verdade. Homens que têm dificuldades, que choram também. Quem nunca chorou? Mas que conseguem se desenvolver e melhorarem a sua vida, mas não ficar sempre reclamando e não fazendo. Porra, se tu acha o Brasil uma merda, vai para outro canto, miséria. Se tu tá com problema em tal coisa, tenta resolver esse problema. Coisa mais simples. E outra coisa, a vida de homem é isso, cara. Não tem nada fácil pro homem, não. Bem-vindo à vida de homem. Homem foi feito para resolver problemas. Agora, só que eu prefiro resolver os meus problemas do que os dos outros. Por isso que eu não me relaciono com mulher que tem filho, mulher mandona, mulher que é feminista, mulher que não vai me respeitar. Então, esse tipo de mulher
eu não vou me relacionar para eu não ter problemas e resolver problemas que não dependem de mim. Não fui eu que causei. Filho, trauma com mãe, com pai. Não, eu não quero uma mulher assim. Eu quero uma mulher simplesmente normal. Simples, normal, igual a mim. Entendeu? Que encare a vida como a vida é. E se caso for interessante, como eu estou dizendo, aí se junte comigo. Mas tudo com contrato, tudo organizado, para a gente não perder as besteirinhas que a gente tanto lutou. Então é isso. Queria saber de vocês sobre isso. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto.